Boa tarde, gente. Hoje eu estou aparecendo aqui para vocês de uma forma diferente, né? Que a gente não está muito acostumado. Porém, por uma boa e por uma causa ruim, né? Eu fui acometido de uma conjuntivite, né? E não queria estar presencialmente aí com vocês para evitar que também vocês possam ser contaminados de alguma forma, né? Que eu possa estar passando para vocês isso. Porque vocês estão na reta final e não seria legal, de repente, faltando aí alguns dias, vocês, de repente, serem acometidos por uma conjuntivite, né? Então, dessa forma, eu vou trabalhar essa semana aqui com vocês de forma mais à distância remota. Vou estar gravando algumas aulas. Estou passando para vocês hoje essa finalização aí da geometria espacial que a gente ia trazer essa semana, que é a parte de cilindro e cone, para a gente começar a nossa revisão geral na próxima semana, certo? Próxima semana já quero estar inteirão aí, né? Eu estou fazendo tudo para me recuperar quanto antes, né? Para a gente estar junto aí e de forma segura, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui a falar um pouco sobre cilindro e cone e como isso aí cai no Enem. Cilindro cai mais, cai bem mais, cone cai bem menos, porém a gente vai falar pelo menos os aspectos mais importantes do cone, baseado naquilo que já caiu, que é a parte de volume mesmo, e às vezes a parte de geratriz e superfície. Então a gente vai trabalhar um pouco mais cilindro e também um pouco cone hoje, certo? Então vou passar aqui o slide para a gente começar a comentar um pouco sobre o cilindro. Então vamos lá. Cilindro. Ele é esse formato aqui de garrafa, né? De lata, né? um bastão, né? Circular. Então, ele pode se apresentar de duas formas. Ele pode se apresentar de forma inclinada, oblíqua, ou de forma reta, ele na vertical, né? O problema aqui da forma inclinada é apenas um. É que o eixo central do cilindro, ele é um pouco maior do que a altura, mas na fórmula você vai ter que utilizar a altura. E como é que você vai, então, converter, né, o comprimento, se caso for necessário, o comprimento do eixo para a altura? É simples, você só vai precisar conhecer esse ângulo aqui e conhecer o eixo. Dessa forma, você calcula o comprimento do eixo vezes o seno do ângulo. Então, o seno do ângulo, esse ângulo aqui, alfa, seno de alfa vezes o comprimento desse eixo, né, até o O' ali, certo? Essa distância aqui, do O'. Então, esse segmento aqui, reta, vai ser exatamente o valor da altura. Então, aí você só tem esse trabalho aqui de fazer uma conversão. Se caso acontecer de cair esse eixo, né, que é a geratriz, ele inclinado, de forma inclinada, ele vai precisar dar esse ângulo aqui de alguma forma. Então, você calcula o seno do ângulo e calcula a altura para calcular os demais formas, certo? Outra questão do cilindro é a planificação. A planificação ela é fácil do cilindro, muito fácil, porque ela é o quê? É duas circunferências e um retângulo. Como eu já tinha falado para vocês, o cilindro a gente pode imaginar como um prisma. Ele não é um prisma, mas a gente pode imaginar como se fosse. É como se eu estivesse pegando aqui a circunferência e esticando ela na vertical. Então ela forma esse cilindro aí maravilhoso. Então olha só, aqui como ela parece um prisma, as laterais delas vão ser retângulos, né? Então isso aqui deixa muito fácil a ideia da planificação. Então eu tenho duas circunferências e um retângulo. Dessa forma, é fácil calcular aqui a área da superfície, né? É só calcular a área de duas circunferências e a área de um retângulo. Outro caso especial aqui desse cilindro é quando a gente tem um cilindro quadrado ou cilindro equilátero, ou seja, é quando a altura é igual ao diâmetro e ele cabe perfeitamente dentro de um cubo, por isso que ele é chamado de cilindro quadrado. Então olha só, esse tipo aqui especial
de cilindro, ele é fácil de calcular, porque e o problema que pode cair com ele no Enem, talvez possa cair com ele no Enem, é justamente a pergunta sobre o volume dessa área, né, que sobra aí se eu encaixar um cilindro desse tipo dentro de uma caixa cúbica, certo? Então é só calcular o volume do cubo, o volume do cilindro e subtrair o volume do cubo pelo cilindro, certo? É uma das questões que pode cair, visto que nunca caiu questão desse tipo e sempre cai uma questão de cubo e sempre cai uma questão também de cilindro, de volume de cubo e cilindro, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nas fórmulas. Ficou a câmera aqui um pouco atrapalhando aí em cima, porém aí na apostila de vocês vai ter, certo? Então, a superfície lateral de um cilindro é a superfície desse retângulo, certo? Que é 2πr vezes a altura. A superfície da base, πr ao quadrado, que é a área justamente de uma circunferência. Então, ó, aqui a gente tem o retângulo, superfície lateral, 2πr vezes a altura, e a circunferência, πr quadrado. Se eu somar isso tudo, duas vezes o πr ao quadrado, mais o 2πrh, eu tenho a superfície total, ou seja, eu tenho toda a superfície do cilindro. E o volume é a área da base vezes a altura, ou seja, πr quadrado vezes a altura. É fácil a gente calcular, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui também como funciona o cone, que o cone ele cai menos e ele é um pouco mais simples de observar. Como eu tinha falado para vocês também, a ideia do cone ele é como se fosse uma pirâmide. Então a gente já trabalhou pirâmide, a gente viu o seguinte, que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma que ela está inserida dentro. Então se ela tem uma base quadrada, ela é formada por um paralelepípedo ou por um cubo, então é 1/3 do volume do cubo. Aqui é a mesma ideia no cone. É como se eu estivesse fazendo uma pirâmide de um cilindro, né? Então imagine se eu fizesse uma pirâmide de um cilindro. Seria um cone. É essa a ideia, certo? Então imagine desta forma. Então o volume também do cone vai ser 1/3 do volume do cilindro que ele está dentro. E ele tem as mesmas estruturas, a geratriz, o eixo central. A diferença é que ele tem um vértice, porque ele culmina para esse ponto como se fosse uma pirâmide. E a altura dele também pode ser gerada a partir da geratriz, certo? A gente vai ver um pouco sobre isso. Então a geratriz é o quê? Essa linha aqui ó, na lateral do cone, certo? Então a gente vai calcular aqui sempre a área lateral e a área da base quando a gente estiver fazendo a planificação. Perceba que a planificação do cone ela é como se fosse aqui o ombro e a cabeça de uma pessoa de cabeça para baixo, né? Então é uma pessoinha aqui, ó, os ombros e a cabeça, certo? É uma região aqui de semicírculo e um círculo completo, ok? Então fiquem atentos aí à ideia da planificação. O que eu acredito que possa cair é sobre o cone equilátero. O que é o cone equilátero? É quando essa seção aqui, ó, essa seção da altura, ela me dá uma razão igual a um triângulo equilátero. Ou seja, a geratriz é igual ao meu diâmetro da base, certo? Então, ela é 2 vezes o raio, perceba aqui, ok? Então, a gente tem essa razão aqui muito interessante. Esse é o chamado cone equilátero. Eu acho que se cair de cone, pode ser que caia sobre cone equilátero. A fórmula para calcular a superfície lateral do cone é sempre essa, πr vezes r mais g, onde g é a geratriz. R é o raio da base. E o volume é 1/3 do volume do cilindro, como eu falei, né? 1/3 de πr quadrado h. Porém, tem uma observação. No cone equilátero, como a geratriz é igual ao diâmetro, né? E forma o cone equilátero, a altura é r raiz de 3. Ou seja, o volume eu posso calcular como raiz de 3 sobre 3,
πr ao cubo, certo? Inclusive vai ter aí na apostila de vocês também. Então já facilita um pouco essa questão, se caso ele não der a altura, né, no cone equilátero. Você só tendo ou a altura ou o raio, você resolve tudo, porque a altura é o raio vezes raiz de 3. É fácil de memorizar isso, porque no triângulo equilátero também existe essa razão aí, essa proporção, certo? Então vamos lá agora para alguns exercícios. Eu separei dois aqui, um exercício de cilindro. Então vejamos aqui, ó. Calcule o volume do cilindro e marque a alternativa que mais se aproxima do resultado. Então o dado é para considerar o π igual a 3,14. Então vamos lá. Aqui a gente tem a seguinte situação. Esse cilindro, ó, de 25 centímetros de altura por 16 de diâmetro. Perceba aqui que ele deu o diâmetro. Se ele deu o diâmetro, eu preciso calcular aqui o meu raio. Quanto é o raio? Se o diâmetro é 16, o raio é 8, é a metade. Pronto, então a gente tem aqui o raio de 8 e a altura de 25. Agora é só calcular aí qual dessas alternativas se aproxima mais. Tá? Então vamos lá fazer as nossas continhas. Então, para determinar o volume aí do cilindro, nós multiplicamos a área da base pela altura, certo? Então, a gente já viu ali que o diâmetro é 16, logo a raio da base é 8. A gente já fez aquele cálculo mental, mas está aqui também na resolução. E a altura ela é 25. Logo, a gente tem o raio da base 8, a altura 25 e o π 3,14. Então, para calcular aqui a nossa área da circunferência, a gente vai calcular da seguinte forma. A área da base aí é o π r quadrado, ou seja, π vezes 8 ao quadrado, que é 64. 3,14 vezes 64 dá 200,96. Então, se eu tenho aqui 200,96 como a minha área, agora eu preciso apenas multiplicar pela minha altura, que no caso, a altura aí igual a 25. Então, vamos fazer isso multiplicando aqui a altura igual a 25, para ter exatamente o volume, que é a área da base vezes a altura, eu tenho 200,96 vezes 25, que dá 1024. Como ele quer a área aproximada, então o volume é cerca de 5.000 centímetros cúbicos. E essa daí é a melhor aproximação. Na questão lá era a alternativa B, certo? Então, isso, cilindro é isso. A gente vai ter alguns probleminhas também aí e vai resolver em sala ou pelo Meet aí, depende da minha recuperação. Eu vou estar me comunicando com vocês lá pelo grupo, tá ok? E vamos resolver também uma questão aí de cone. Então diz assim, o cone. Um reservatório foi construído no formato de um cone reto, com raio de 4 metros e 3 de altura. Para a observação desse reservatório foi contratado um pintor, para conservação, perdão. Foi contratado um pintor que cobra R$ 3,00 por metro quadrado para pintar a área externa. Diante dessa situação, qual é o valor gasto para pintar o reservatório todo? Use π igual a 3. Então é isso. Às vezes você vai usar o π igual a 3,4 e às vezes você vai usar π igual a 3. Nesse caso aqui agora a gente vai usar π igual a 3. Então aí tem as alternativas. Uma delas é a verdadeira e vamos procurar qual é a alternativa verdadeira. Então para calcular a área a ser pintada, nós precisamos calcular primeiro a área total do cone. Ou seja, que é πr vezes r mais g. Essa é a superfície total. Porém, a gente não conhece quem? A gente não conhece G, a gente só conhece o raio. Mas para a gente conhecer a geratriz do cone, ela é dada por essa regrinha do teorema de Pitágoras, né? A geratriz é a hipotenusa de um triângulo que é formado pelo raio e a altura do cone. Então, ela é fácil de identificar. A gente só vai fazer o quê? Calcular aqui o raio, que é igual a 4, e a altura, que é igual a 3. Então, a geratriz ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A geratriz quadrada é igual a 16 mais 9, ou seja, a geratriz ao quadrado é igual a 25. Ou seja, se a geratriz ao quadrado é 25, a geratriz é 5. Então, vamos lá. Muito bem, temos agora o valor de G. Se temos o valor de G, é
só aplicar aqui na fórmula da superfície que temos a área total. Então, 3, que é o π, é o valor de π, né? π é r. Então, π vezes o raio, 3 vezes 4, é o raio mais a geratriz, ou seja, 4 mais 5, foi o que a gente descobriu antes. Logo, temos aqui, ó, 3 vezes 4, 12, 4 mais 5, 9, 12 vezes 9 dá 108 metros quadrados. Mas, espera aí, tem uma alternativa lá que era 108, mas 108 é a área total, não é ainda o custo. Para saber o custo, eu sei que cada metro quadrado tem um custo de R$3, então eu tenho que multiplicar 108 por 3, dando 324, ou seja, o gasto para pintar todo aquele cone é de 324. Então, gente, hoje nós ficamos por aqui. Eu passei uma lista de exercícios aí com vocês. Eu espero que vocês gastem esse tempinho para fazer esses exercícios. Qualquer dúvida, vamos marcar lá no grupo alguns momentos para a gente fazer essa tutoria online e estar com vocês aí tirando essas dúvidas e resolvendo algumas questões. Quem puder, quem quiser entrar quando eu postar esse link no dia que a gente marcar, viu? Então, espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo. Estou aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau e até mais.